Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom! Você quer conhecer qual é o tripé da tentação? Um tripé formado de 3 pernas: prazer, poder e posse. Você quer conhecer e aprender que o pai da perdição, Satanás, tentou o autor da salvação, Jesus, com nestas 3 esferas, neste tripé de tentação: prazer, poder e posse. Você quer conhecer que filhos de Deus não comercializam dons? Filhos de Deus usam os dons para o reino de Deus? E que quem comercializa dons são caimitas, sementes da serpente? Então vem comigo que nós vamos aprender tudo isto agora. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Muito bem, uma leitura maravilhosa, e eu quero, antes de falar aqui nos 3 tripé, no tripé de 3 pernas, poder, prazer e posse. Essas 3 coisas estão entranhadas no mundo e filhos de Deus têm que ter cuidado nisto, porque isto leva homens à ruína. O pai da perdição, Satanás, tentou o autor da salvação, mas o autor da salvação, Cristo, venceu com a palavra, para nos dar exemplo que nós também podemos vencer estas 3 coisas com a palavra. Mas veja, a Bíblia diz aqui que a fama de Jesus percorria por vários lugares e uma grande multidão o seguia. Vamos ver, essa fama que Jesus tinha era a mesma fama que o mundo oferece e que Satanás oferece, porque Satanás pode te dar poder, prazer e posse. Ele disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas veja, há uma barganha aí, há uma troca. Você tem que reconhecer Ele como Deus. E Ele te dá tudo isto: poder, prazer e posse. Lembre-se disto, Ele ofereceu isto para Jesus, mas Jesus venceu. Vamos lá. Um filho de Deus, ele tem que ser famoso? Claro que não, isso não existe. O profeta William Branham ensinou: dinheiro, fama e mulher derruba homens de Deus. Ele não disse derruba qualquer um, não. Ele disse derruba homens de Deus. Por mais que o homem de Deus seja um grande homem de Deus, se ele não tiver cuidado, dinheiro, fama e mulher derruba este homem. Hoje nós estamos presenciando no noticiário, em mais de 40 jornais, o pastor da Associação Fé Perfeita envolvido desta forma em fama. A fama o levou ele à ruína. Duvidamos que ele começou como um homem de Deus? Claro que não. Eu convivi com esse homem 8 anos. Eu sei o começo disso, enquanto eu estava lá, para agora como é que está. E como esse homem se envolveu em doutrinas erradas, sabe? E como esse homem é nicolaíta. Conheço bem isto de perto. Conheço pastores que conviveu com ele há 30 anos e teve que separar por causa de doutrinas falsas. Então eu não posso continuar com um homem
que vai se enredar por algo errado. Agora pronto, meu pai, por exemplo, se meu pai é um alcoólatra, eu tenho que ser um alcoólatra também? Porque meu pai fez tudo por mim, meu pai me criou, meu pai me ajudou, meu pai me levou para o hospital, meu pai fez tudo isso por mim, então agora eu tenho que seguir meu pai? Os conselhos do meu pai mesmo estando errado? Claro que não. Eu tenho que seguir a Deus, eu tenho que seguir a palavra, eu tenho que ficar com a palavra. Eu não tiro a gratidão. Este homem foi meu pai na fé, eu conheci o evangelho através dele. Não tiro esta gratidão e digo isto se for possível em todo vídeo, mas não posso continuar com um homem que se enreda por doutrinas erradas, que é nicolaíta e que está envolvido agora em fama, comercializa os dons. Você vá hoje lá na Fé Perfeita que para você ouvir um DVD da palavra é preciso comprar. Lá tem DVDs de músicos para vender. É preciso comprar. Então isso é comercialização dos dons, e a comercialização dos dons começou lá em Gênesis capítulo 4 pelos caimitas. Lá estava um cantor que era descendente de Caim e cantava para fazer shows. Certo? Então você vai entender o seguinte, que filhos de Deus não comercializa dons. Este canal que nós pregamos, Tabernáculo em Pedra Branca, ele está de pé pela graça de Deus, porque nós nunca recebemos e nem vamos receber ajuda de ninguém. Nunca recebemos. É um microfone de R$15, é um celular simples para fazer essas pregações e nada mais, e está ajudando a muita gente. Este canal está de pé pela graça divina. É a graça de Deus que tem nos sustentado. Então veja, a fama de Jesus percorria toda a circunvizinhança e uma grande multidão o seguia. Mas Jesus sabia disto, que aquela multidão que lhe seguia era atrás de comida e cura. Porque o ministério de Cristo teve três etapas. Como o ministério de Paulo teve 3 etapas, e o ministério de William Branham teve 3 etapas. Mas na terceira etapa, que nós chamamos de terceira puxada, são poucas pessoas que ficam. Quando Jesus estava curando enfermo, expulsando demônios, fazendo o paralítico andar, multiplicando pães e peixes, era uma multidão grandiosíssima que o seguia. No entanto, isto era a primeira etapa do seu ministério, era lançar a isca para atrair as pessoas. Porque a questão é o seguinte, a cura divina, ela é uma isca para atrair aquele peixe, para atrair aquela pessoa. Veja só, você vai pescar com anzol, você coloca a isca no anzol, a isca é para atrair o peixe. Mas se o peixe comer a isca e ficar no seu habitat, lá no lago, é pior. Ele ficará no mundo dele, no mesmo mundo que ele está. Então veja, a isca é para você atrair o peixe, para fisgar o peixe e puxar ele para fora do lago, porque puxando ele para fora do lago, ele irá morrer. Ele morre para aquele mundo dele. Aquele mundo não vai mais existir para ele, aquele lago não vai mais existir para ele. Se a cura divina se ela não for uma isca para fisgar aquelas pessoas, aquelas almas, não adianta nada, ficará pior, porque a pessoa será curada e ficará no mundo. Vamos ver, eu tenho um exemplo disso aqui. Eu estava na minha casa, no meu recinto, chegou uma pessoa na minha residência e disse, olha, fulano está ali e mandou te chamar para orar por ela, porque ela está numa situação difícil, depressiva, o marido também está, a condição está horrível. Eu me prontifiquei e fui lá. Orei por aquela pessoa acabou a depressão, aquela pessoa ficou boa, no outro dia ela estava boa. Ela veio 2 vezes na igreja, depois ficou no mundo de novo. Adiantou de quê?
o que adiantou? Observe. Então nós temos que analisar isso aí claramente. Ao orar por aquela pessoa, não é o poder que está em mim que fez aquilo, não. Foi a crença daquela pessoa de crer que se eu fosse ali e orasse por ela, ela ficaria boa porque ela estava crendo. A cura vem pela fé. Então, fui lá, orei, aquela pessoa ficou curada. Depois me pediu oração pelo seu esposo. Posterior, o seu esposo veio a ser curado também. Então o que ocorre? Mas todos os dois estão no mundo. Se essa isca não for lançada para trazer as almas, não adianta nada, ficará pior. Veja. Então Jesus, quando estava lançando a isca, tinha multidões com ele. Jesus veio para a sua segunda fase, que foi revelar os segredos dos corações das pessoas. E aí começa a ficar mais difícil, porque agora começa a entrar em confronto com os fariseus, certo? Então você vai ver que quando a pessoa é um eleito, que Jesus revela os segredos do coração daquela pessoa, aquela pessoa reconhece que ele é profeta, como a samaritana, com a vida toda acabada, com a vida destruída, já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela, vivendo em adultério, mas mesmo assim soube reconhecer. Quando Jesus revelou os segredos do seu coração, revelou a sua vida, ela diz: vejo que tu és profeta. Já Simão o fariseu diz assim: se esse homem fosse de fato profeta, olha só o que o religioso fala e olha o que um eleito fala. Mas quando Jesus vem para a sua terceira fase, a terceira fase do seu ministério, então em João capítulo 6, versículos 52 até o 71, ele vai dizer: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si. Carne é a palavra, sangue é o Espírito Santo. Quem não for saciado pela palavra e pelo Espírito Santo não tem vida. Então aí as pessoas entenderam: para ser cristão tem que ser canibal e tem que ser vampiro. Muitos se escandalizaram e foram embora. Quantas pessoas ficou com Jesus? 11, porque Jesus chegou e disse: eu não vos escolhi em número de 12, mas um de vós é o diabo. Tinha um diabo infiltrado no meio ali. Quantos seguidores? 11 seguidores. Aquela multidão já não estava mais ali, porque aquela multidão queria só comer e ter cura. Queria só ter coisa boa. Para o corpo físico aqui, queria ter coisas para a sua vida física. Mas a terceira puxada é para a vida espiritual. É para a alma, é para ser saciado lá no íntimo, comer a carne, beber o sangue, se alimentar da palavra e do Espírito Santo. Ser saciado só através disto. 11 seguidores. Agora com certeza os fariseus falaram: agora ele só tem 11 com ele. Se fosse esse aí da Associação Fé Perfeita, ele tinha dito: olha o trabalho daquele ali, o meu trabalho é grande, eu já escrevi para um jornal nos Estados Unidos, eu já fiz documentário em Israel, eu já preguei em tal lugar, eu já preguei para 4.000 pessoas, para 5.000 pessoas. Que adianta pregar para 4.000 pessoas? As pessoas se gabam assim, diz: meu ministério tem 1.000 pessoas, o outro diz 3.000, o meu tem 5.000. Que adianta se os 5.000 for para o inferno? Não adianta nada, é melhor ter 5 que vai para o céu. É melhor ter 5 e cumprir o que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Vamos lá. Se Jesus vivesse nesse tempo hoje, esse aí da Associação Fé Perfeita iria dizer que o ministériozinho dele aí, esse aí não pode ser Messias não, o Messias não, porque é o ministério dele, 11 pessoas acompanhando ele. Quando Jesus foi assunto ao céu tinha 500, quando o Espírito Santo desceu tinha 120, olha só quantos seguidores tinha, 120 seguidores para receber o Espírito Santo. O ministério de Noé foi salvo 7 almas, com mais Noé 8, porque era uma mensagem dura. E olha que Noé era um profeta
Quantas pessoas Noé salvou? 7. Assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Preste atenção que serão poucas pessoas que são salvas, porque poucas pessoas são capazes de viver a palavra. Mas veja, o Pai da perdição ofereceu ao autor da salvação poder, prazer e posse. Veja, guerra interior. Foi uma travada ali, uma guerra interior. Sabe que isso é uma guerra interior e você tem que vencer essas 3 coisas. Transforma as pedras em pães. Observe, primeiramente prazer. Ele está com fome. Tenho que saciar a sua carne. Então eu tenho que chegar de forma sorrateira e atacar no ponto mais frágil, duvidando que ele é um filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, poucos dias, 40 dias antes disto, o Espírito tinha descido em forma de pomba e tinha dito: este é meu filho amado em quem me comprazo habitar. Olha só, a confirmação. Mas Satanás chega duvidando da filiação. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ora, aquele que transformou água em vinho, aquele que andou sobre o mar, aquele que curou enfermos, paralíticos, aquele que ressuscitou mortos, não poderia transformar pedras em pães? Sim, claro que poderia. Mas Satanás ataca para saciar o prazer. De que adianta ter pão se não tem Deus? De que adianta ter riqueza se não tem Deus? De que adianta tudo isso se não tem Deus? Para que eu ter pães sem eu ter Deus? Se eu não tiver Deus? Para que eu fazer um espetáculo público? Para que isto? Não. Jesus não faz espetáculo público, mas Satanás ataca no prazer, porque isto é fraqueza. A fraqueza dos homens é a carne, é o prazer carnal. Jesus diz: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É sexo, é mulher, é prazer. Tudo isto, fraquezas. Mas o pai da perdição achava que poderia vencer o autor da salvação. O autor da salvação é a palavra. Cristo é a palavra. E venceu com a palavra. E nós também podemos vencer com a palavra. Vamos lá? Vou levar... no prazer eu não consegui vencer ele. Vou levar ele ao pináculo do templo e vou agora ver se ele tem poder. Certo? Satanás é sagaz com a Bíblia na mão. Olha só. Está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece nem uma pedra. Atira-te daqui embaixo. Satanás é sagaz. Ele se veste de anjo de luz. Ele está em tantos pastores caídos, trajado de anjo de luz para enganar espíritos sedutores. Vamos lá? Jesus não usa a Bíblia a seu bel prazer. Usar a Bíblia a seu bel prazer é ruína. Usar a Bíblia a seu bel prazer para ter poder é ruína. E as pessoas estão usando a Bíblia ao seu bel prazer. A sua maneira, isto vai terminar em ruína, porque eles querem poder. Vou ver agora se ele tem poder para pular do pináculo do templo, porque está escrito. Não vai sofrer nada. Faça isto. Jesus venceu com a palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja. Terceira. Agora, posse. A terceira foi mostrar glórias deste mundo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Governo, fama, posse, poder, adquirir, eu te darei isso aí, ó, se prostrado me adorares. Se tu me adorares, eu te darei tudo isto. Então Satanás pode te dar poder, prazer e posse. Pode te dar tudo isto se prostrado você adorar a ele. E tem muita gente adorando o diabo e não sabe.
Mas Ele pode te dar tudo isto, barganha, é só uma barganha. No final Ele quer a tua alma, Ele quer te destruir, porque Ele te odeia. Mas Jesus venceu com a palavra. Então, veja só. Deixa eu entrar aqui num ponto maravilhoso. Filhos de Deus não comercializa os seus dons. Eu quero concluir aqui a reflexão com isso. Olha, se eu tenho o dom de pregar, eu não posso comercializar isso, começar a vender as minhas pregações. Não. Se eu tenho um dom de cantar, eu não posso comercializar isto, começar a gravar CD para poder vender, para comercializar isto. Filhos de Deus não comercializam os dons, eles usam os dons e talentos e multiplicam isto para o reino de Deus. Preste atenção aqui no que eu estou dizendo para você, isto é sério. Comercializações dos dons veio através dos cainitas. Você vai ter lá Caim, Gerenoque, aí vem, segue a sequência. Só para não ser repetitivo, eu não vou repetir a descendência para a gente ganhar tempo. Então você chega, tem Jubal e tem Jabal, e se você ler, você vai ver que aquele homem comercializava os dons, aquele que era o pai de todos os que tocavam harpa e flauta, aquele músico que comercializava os dons, shows, vendas de CDs e DVDs. A pessoa tem um dom de cantar e daqui a pouco ele se torna músico e ele quer comercializar aquilo, começar a fazer CDs e DVDs. Não, mas é minha voz. Não, sua voz deve ser usada para Deus. Eu ensino para o meu povo e para aqueles que estão ouvindo o seguinte: quando você canta, você não canta para mostrar para os irmãos da igreja que você canta bonito, não. Você canta para Deus, porque um louvor é um sacrifício de lábios. É um sacrifício de lábios. Então, você faz aquele sacrifício de lábios para Deus. Não é para mostrar para os outros irmãos que você canta bem, que você tem uma voz bonita. E aí começa-se a comercializar os dons. Você vai hoje no site da Fé Perfeita e lá você tem CD do pastor Estevão, R$10. Comercialização dos dons, gente, eu não tenho que ter medo de dizer isso não. As pessoas me ameaçam dizendo que eu vou me quebrar, certo? Então, que eu vou me quebrar com isso, com aquilo. Eu vou me quebrar se eu ficar contra a palavra de Deus, se eu ficar contra os ensinamentos divinos, eu vou me quebrar. Isso sim, eu vou me quebrar se eu ficar contra a palavra. Mas denunciar o erro, isso não vai me fazer eu me quebrar. Cuidado, senão Deus vai te quebrar. É uma vontade de ver os outros quebrados. Veja, eu não tenho essa vontade de ver você quebrado, não. Um filho de Deus tem misericórdia para dar. Sabe, eles ameaçam, se levantar contra o ungido, você vai ser quebrado. Você tenha cuidado, senão você se quebra. Não, você se quebra. Eu me quebro se eu ficar contra a palavra. Aí sim. Aí eu estou numa condição difícil. Mas denunciar o erro, isso vai fazer com que Deus venha me quebrar. Eu denunciando o erro? Claro que não. Claro que não. Se Deus guardar a minha vida, pode ter certeza de uma coisa: eu vou mostrar a verdade para o povo. Eu vou mostrar a revelação das Escrituras, da palavra do profeta William Marion Branham, que não é como esses homens estão pregando. Não, fizeram da mensagem uma denominação, e a mensagem é pura. A mensagem é completa. Mas fizeram dela uma denominação, fizeram dela um comércio, fizeram dela homens caídos nos púlpitos, pregando. Se William Branham viesse aqui, jamais concordaria com isso.
Mas é assim. Se Deus guardar a minha vida, eu vou pregar e vou mostrar a verdade. Assim como disse William Tyndale. William Tyndale disse: se Deus guardar a minha vida, eu mostrarei que um camponês simples saberá da Bíblia mais do que qualquer papa ou cardeal. É isso. Um camponês simples saberá mais da Bíblia do que qualquer papa e cardeal. Eu desafio o papa com todas as suas leis. Assim disse William Tyndale. Sei que ele foi queimado, mas ele deixou um legado de fé. E aquilo que ele deixou, traduzir a Bíblia lá, aquilo seguiu. Maravilha. Então vamos em frente. Fique com a palavra. Isso é o nosso porto seguro. Fique com a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Lembre-se, dinheiro, fama e mulher derruba homens de Deus. Filhos de Deus não têm fama. Não. Fama não é para os filhos de Deus. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.